O medicamento normalmente usado para o tratamento de diabetes tem se popularizado no mundo inteiro, mas com outra finalidade. É o Ozempic, que passou a ser usado para o emagrecimento. Médicos alertam para os efeitos colaterais, alguns deles perigosos, como distúrbios no estômago, que aumentaram nos Estados Unidos. Para entender melhor que remédio é esse, a gente conversa agora com Ricardo Barroso, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu começo perguntando ao senhor para tirar nossas dúvidas. Quais são os benefícios e quais são os riscos do Ozempic? Bem, o Ozempic, que é um nome comercial de uma substância chamada semaglutida, ele é um análogo de um hormônio que a gente tem, que a gente produz já no intestino e que é responsável pelo controle de vários sistemas no nosso corpo, como, por exemplo, controlar a glicemia, controlar um pouco o nosso apetite, sensação de saciação, de saciedade, já estou satisfeito ou não com a quantidade de comida já ingerida. Então, ele tem várias funções no nosso corpo. A medicação, ela foi inicialmente utilizada para o tratamento de diabetes, com grandes resultados, e também já tem estudos e já indicada também em outro tipo de tratamento para a obesidade. Doutor, o senhor está me ouvindo ainda? Aqui, vou fazer a segunda pergunta para o senhor. A função do Ozempic é causar, então, esse esvaziamento do estômago para a pessoa ter menos fome e comer menos. É esse o mecanismo? É assim que funciona o medicamento? Sim, ele funciona controlando essa motilidade intestinal, essa passagem. E o alimento vai demorar mais ou menos tempo para fazer o trajeto, o caminho ao longo do nosso estômago, intestino, até mesmo a eliminação através da febre. Então, com isso, ele controla, além de controlar a glicemia, que é um efeito no diabetes, ele também controla essa sensação de saciedade, afetando a ingestão de alimentos. Então, quando se usa a semaglutida, você tende a comer menos, a mesma quantidade de comida faz que você tenha uma sensação de plenitude gástrica, o que é isso? Você fica mais empachado, mais cheio, com quantidade menor de comida. Isso é muito bom a princípio, só que tem um problema que, se a pessoa não fizer em paralelo um programa de melhora de alimentação, de atividade física, com o tempo ela pode perder um pouco desse efeito na saciedade e voltar a comer um pouco mais. O que é que ela faz? Tende a aumentar a dose, com isso aumenta efeitos colaterais e para o uso. Principalmente quando o grande problema é quando isso é feito sem acompanhamento médico. E hormônio, remédio, são algo que a gente mexe de um lado e ele descompensa do outro. Então tem que ter não é tão simples quanto as pessoas acham que é, de sair comprando aí sem ter acompanhamento para ver possíveis efeitos colaterais, alguns até bem importantes. O acompanhamento médico é sempre importante. Eu vi um caso aqui em Brasília, inclusive, doutor, de uma paciente que estava usando o Ozempic para emagrecimento e acabou desenvolvendo uma pancreatite. Esse é um dos efeitos colaterais do medicamento? O Ozempic ele pode causar pancreatite, principalmente naqueles pacientes que têm problemas de pedra na vesícula. Ele altera a motilidade do sistema do intestino e também da parte biliar, vamos dizer assim, tendendo a formar mais cálculos na vesícula, e esses pacientes eles tendem a ter mais pancreatite. Então, como pessoa, é importante você ter esse acompanhamento médico para o médico avaliar se você tem alguma contraindicação para o uso desse remédio, algum fator de risco que poderia levar a casos como esse, pancreatite, casos também de o paciente tem refluxo, tosse, às vezes levando até pneumonias secundárias a esse refluxo, que o paciente também não percebe que é refluxo, teria que ter um médico para ter esse diagnóstico e manejar esses efeitos colaterais.
É um remédio aquilo. Quanto mais potente a medicação, maior seu benefício, mas também proporcionalmente maior seu risco. Então a gente tem que saber lidar com isso. É como se eu tenho um carro, dirijo uma bicicleta e dirijo uma moto de 1.000. Eu vou pegar mais rápido, mas também o risco de um acidente também é maior. Então, uma dica importante do doutor: se for usar o Ozempic, sempre com prescrição médica e acompanhamento médico. Nós conversamos com Ricardo Barroso, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês.